Bom dia, é feliz aquele que teme ao Senhor, aqueles que guardam os seus caminhos. É assim que nós começamos hoje, aqui no canal, o Rezando com a Palavra, meditando hoje sobre o temor de Deus, o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus não tem receio, não tem medo, mas ama ao Senhor, obedece ao Senhor por amor, adora e busca o Senhor de todo o coração. E é isso que nós temos procurado fazer aqui no canal Rezando com a Palavra todos os dias, deixando que a palavra de Deus nos edifique, que a palavra faça nova todas as coisas e traz realmente alegria. A palavra traz instrução, nos esclarece, nos traz direção espiritual que é tão importante, nós encontramos na palavra de Deus. Por isso, com todo amor, com todo carinho, o momento de escuta da palavra e de reflexão é um momento de diálogo com Deus. Por isso, fique até o final dessa meditação para que você descubra os segredos da oração, os segredos que há na palavra de Deus, que muitas vezes o Espírito Santo nos esclarece de uma maneira nova, extraordinária. E é assim que nós vamos meditar em Eclesiástico, hoje, no capítulo 34, entre os versículos de 14 a 20. E diz assim: proteção de Deus àqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem olha ela e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. É essa palavra que vem nos abençoar nessa manhã. Começando no versículo 14, chama atenção: o espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Interessante que no Antigo Testamento, lá em Gênesis 18, quando vai falar da intercessão de Abraão, mediante a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, no versículo 17, o Senhor diz assim: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? E é justamente o que a palavra de hoje está nos dizendo. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado pelo Senhor. Quem teme a Deus, Deus também partilha os seus momentos com aquela pessoa. Partilha através de quê? Esperando justamente uma intercessão. É tão interessante isso nessa reflexão, que Deus nos procura, às vezes nos suscita para que a gente reze, por alguém, por alguma pessoa, por alguma situação. E é nesse sentido que está ligado o temor a Deus. Quem teme a Deus está constantemente conectado com Ele, entende o Senhor. A ovelha ouve a voz e ela sabe quem é que está falando. É o bom pastor. E o bom pastor nos conduz. As ovelhas que temem ao Senhor, as pessoas, digamos assim, que temem a Deus, elas têm o ouvido aguçado para ouvir o Senhor. Elas são procuradas pelo Senhor. É a primeira meditação nossa nessa palavra. Interessante que a palavra diz: com efeito, a sua esperança está posta naquele que o salva. E os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o temem. Deus está constantemente nos olhando. E principalmente quem tem um temor a Deus, quem o adora, porque quem teme a Deus não tem medo, não tem receio, sabe que é protegido pelo Senhor, anda na presença do Senhor. E o Senhor tem
pode dialogar com essa pessoa a qualquer momento. O Senhor pode tomar dessa pessoa a qualquer momento, pode conduzi-la como Ele quiser. E é interessante que uma outra passagem nos faz lembrar nessa palavra a vida de José do Egito. Nós sempre, quando lembramos dessa passagem, a gente remete à questão do perdão. Porque José teve um perdão heróico, e é verdade. Mas a palavra diz assim, olha, aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Quando eu falo de José do Egito, é justamente porque, apesar de toda a dificuldade que ele passou com os irmãos, apesar dos irmãos terem vendido ele ter sido encarcerado, caluniado pela esposa de Potifar, e todas aquelas situações vividas, a gente percebe na palavra de Deus lendo que o tempo inteiro Deus dá assistência, o tempo inteiro Ele guarda o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e Deus cumula ele de dons, e de dons até extraordinários, porque ele começa a ter interpretações de sonho. Deus dá assistência para ele. É justamente essa palavra vem nos despertar para isso. Também quando ele chega diante dos irmãos, isso está lá em Gênesis no capítulo 45, ele encontra com os irmãos, ele se revela, os irmãos ficam temerosos. Poxa, agora ele pode se vingar. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele disse: não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Aquele que teme a Deus sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É aí que está a situação diferente de quem teme ao Senhor, confia nele e tem uma confiança inabalável. Sabe que Deus conduz os acontecimentos do mundo e que através de uma coisa que aparentemente é ruim, Deus pode conduzir e trazer um grande benefício, transformar num grande bem. Deus sustenta, Deus cuida, Deus salva. Quem teme a Deus tem essa confiança inabalável no Senhor. E mais um ponto que essa palavra traz: Deus sustenta na tribulação, Ele protege, porque os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia. Ele acompanha o tempo inteiro. Ele está no comando de tudo. Ele tem o controle de tudo. E ainda que Ele permite que a gente passe por quedas, por tribulações, mas Ele sempre está conosco. Como diz o Salmo, ainda que passe pelo caminho, na sombra da morte, ali o Senhor está protegendo, conduzindo. Mesmo quando estamos sofrendo, Deus está próximo. Ele até permite o sofrimento, mas Ele nunca abandona. Ele é o sustentáculo, Ele é o amparo. E aqui diz no final: Ele eleva a alma, ilumina os olhos. Nós sabemos que todas as vezes que passamos por grandes tribulações, inclusive o salmista vai dizer assim, foi bom o Senhor ter me provado. Foi bom o Senhor ter me feito passar pelo cadinho da humilhação, porque a minha alma cresceu, porque meus olhos se iluminaram, porque o Senhor dá saúde à nossa alma, dá saúde e vigor também ao nosso corpo. Ele dá vida, Ele dá bênçãos. E isso só pode acontecer na vida daquele que confia, naquele que anda nos caminhos do Senhor. Quem anda no caminho do Senhor não cai em conversas ociosas. Quem anda no caminho do Senhor está sempre buscando adorar Ele em qualquer parte. O adora em espírito e em verdade. Quem ama no caminho do Senhor procura o Senhor a cada momento e procura também para dialogar com Deus por outras pessoas. Não só Deus procura, mas a pessoa também procura Deus. Meus irmãos, sejamos essas pessoas tementes a Deus. A palavra nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o temor a Deus evita que a gente desvie do caminho e ande por caminhos errados. Evita que a gente procure andar
com pessoas que são boas, mas evita que a gente ande com pessoas de má vida, de pessoas que às vezes vai nos levar para o caminho do mal. É nesse sentido. Não que a gente tenha que desprezar as pessoas, não é isso. Mas às vezes existem pessoas que querem nos conduzir para caminhos maus. E quem teme a Deus não anda por esses caminhos. Muito pelo contrário, quem teme a Deus contagia o outro para o bem. E não é conduzido pelo mal, porque é o Senhor mesmo que conduz o seu caminho. Por isso essa reflexão de hoje nos leva a pensar nisso. Se você teme a Deus, você ama a Deus e você não vai se desviar para lado nenhum, a não ser para o caminho do Senhor. Agora, se você é fraco na fé, se você não confia no Senhor, qualquer vento vai te levar, qualquer doutrina vai te desviar do caminho certo. Você não pode se deixar levar pelas falsas doutrinas. Você precisa olhar para o Senhor. Você precisa buscar o caminho do Senhor. Você precisa temer a Deus. Saber que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Que Ele tem o domínio de tudo. Que Ele reina de maneira absoluta. Que não há outro Deus fora dEle. Isso é temer a Deus. É confiar nele. Saber que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Ele não permitirá que teus pés resvalem, porque não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Por isso, nesse momento, vamos rezar com confiança, pedindo ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero permanecer nos seus caminhos. Eu não quero desviar, Senhor, para outros caminhos. Não quero adorar a outros deuses, a falsos deuses, a deuses onde são feitos de barro, de pedra, são simulacros, são mentira. Todas as doutrinas falsas são mentira. Eu faço e declaro em nome de Jesus que eu quero ser conduzido pelo caminho do Senhor. Eu faço essa escolha livremente de ser conduzido pelos caminhos do Senhor, de andar nos seus caminhos, de apesar das tribulações, dos sofrimentos, Senhor, mas eu quero permanecer firme, fiel à Tua palavra. Por isso eu peço que o Senhor derrame sobre mim o Teu Espírito Santo, derrame espírito de fortaleza, de firmeza nos combates, nas dificuldades, Senhor, do dia a dia, que o Senhor nos fortaleça, pela intercessão de Nossa Senhora. Ela que é firme na fé, constante, meditava, Senhor, e guardava tudo em seu coração. Dai-nos a graça, Senhor, de meditar também. Meditar todos os acontecimentos da nossa vida, guardar no coração a meditação da Tua palavra e vivermos, Senhor, sob o poder dessa palavra, vitoriosos, porque a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra faz novas todas as coisas. Então liberta-nos, Senhor. Liberta-nos das cadeias que nos prende ao pecado, ao desvio da Tua palavra, à preguiça de meditar a Tua palavra, até mesmo de rezar, Senhor. Toda procrastinação que seja retirada de nós, Senhor, e que possamos andar nos Seus caminhos, livres de todo mal, obedientes à Tua palavra santa, que cura, salva e liberta. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Adorado seja, Senhor, agora e para sempre. Porque nós declaramos que queremos viver em Teus caminhos, andar em Tua presença. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Assim encerramos esse momento rezando com a palavra. Que o Senhor seja o seu sustentáculo, que Ele te dê força e coragem, ampare você em todos os seus caminhos. E mais uma vez eu te peço que compartilhe esse momento de oração, esse momento de reflexão com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e fique na paz até o próximo momento rezando com a palavra.